Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz, igreja. Amém. Louvado seja Deus. Que bom que nós estamos reunidos aqui para mais uma quarta-feira da vitória. Louvado seja Deus para que nós possamos sair daqui renovados, restaurados. Eu convido você a ir abrindo a tua Bíblia, lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 37. Enquanto você abre, eu louvo a Deus pela vida do pastor Zé Roberto, que sempre tem confiado a mim aí a responsabilidade de repartir a palavra com vocês. E louvado seja Deus, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu posso ministrar aqui sempre, é a minha casa, mas eu sempre vou agradecer a oportunidade, porque o pastor da igreja é o pastor Zé Roberto, e ele tem confiado isso a mim, e eu louvo a Deus pelo carinho, pelo cuidado que ele tem com a minha vida, com a minha casa, com o meu ministério. Louvado seja Deus pela vida, pela família dele. Não é porque ele está aqui não, gente, eu sempre falo isso para ele, ele sabe. Aleluia. E nós estivemos aqui ontem, foi bênção mesmo, né? Estava marcado para 7h30, chegamos aqui 7, um pouquinho antes, aí ficamos até 9h10, aí os irmãos foram embora, eu, Alexandre, o pastor e o Eduardo, ficamos aqui para mais de 10 horas, a mulher do Alexandre gritando ele no WhatsApp, e ele aqui, batendo papo de Bíblia, foi bênção, então tem sido bênção. Quando a gente se reúne para falar da palavra de Deus, é maravilhoso. Então venha terça-feira, e eu quero lembrar um convite para vocês, que quem já é seminarista, quem está atuando, segunda-feira nós iniciamos uma matéria, na qual eu vou lecionar Teologia Sistemática 1, nós iremos para a próxima matéria, quem está no seminário teve aula aí com o pastor Adalberto, e agora Teologia Sistemática 1, eu vou estar com os irmãos a partir de segunda-feira, presencial, então nós voltamos com o nosso seminário, com o nosso polo aqui em Mojimirim, de modo presencial, mas as inscrições para o próximo ano já estão abertas. Então, se você quiser ser um seminarista, se você quiser aprender mais da palavra de Deus, ser formado, mais do que receber um certificado, desenvolver o seu ministério, o seu chamado, aprender da palavra de Deus, me procura o pastor Zé Roberto, o Eduardo, que é o nosso tesoureiro, e dê o seu nome, que nós vamos entrar em contato, te passar as documentações que precisam, o que é necessário para que você participe aqui conosco. Tem sido tempo de bênção, os irmãos têm crescido e têm desenvolvido muito para a glória e louvor do nome do Senhor. Aleluia. Amém? Livro do Gênesis, capítulo 37, verso de número 1. Todos acharam? Diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, diga comigo, 17 anos, apacentava os rebanhos dos seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da tua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar, de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou-os aos seus irmãos, por isso os odiaram mais ainda. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês os rodeavam e se inclinavam diante do meu feixe. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. José teve ainda outro sonho, e ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou este sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e os seus irmãos iremos nos inclinar até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Pai, nós te louvamos nessa noite. Nós te agradecemos pela tua palavra que foi aberta, que foi lida, e como sempre que ela venha gerar vida aos nossos corações.
Senhor, nós te damos liberdade nessa noite. Ministra aos nossos corações tudo quanto o Senhor quer. Nos renova, nos vivifica, nos empodera do poder que há em Ti, Pai. Para que saiamos deste lugar renovados, vivificados e fortalecidos pelo poder do Senhor. Tu tens liberdade, Pai. Que eu diminua, que os meus irmãos venham a diminuir, para que o Senhor cresça neste lugar. E o Senhor reine poderosamente em nós. De maneira poderosa nós oramos, Pai. E agradecidos, Senhor, te louvamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? O tema da mensagem nessa noite é: acredite e não desista. Você pode dizer comigo: acredite e não desista. Essa é uma história muito interessante, na qual eu gosto muito. Particularmente, eu gosto muito de José. Eu tenho um carinho muito grande pela história de José, porque muitas vezes eu me vejo dentro da história de José. E quando eu olho para a história de José, ela é muito interessante. Hoje, a hora que eu acordei, eu orava, e o Senhor me levou essa palavra para ministrar aos irmãos nessa noite. E aí, quando eu olho para a história de José, nós aprendemos muitas coisas, e nós vamos passear por elas aqui. Eu te dei uma introdução, eu te dei um breve resumo aqui daquilo que estava acontecendo na vida de José, do sonho que José havia recebido de Deus, do sonho no qual agora ele tinha um vislumbre, e ele sabia que aquilo era de Deus. E quando nós olhamos para a história de José, José ele é peça principal na saga dos patriarcas, porque nós somos conduzidos dentro dessa história a um elemento fundamental que levou Deus adiante com a sua promessa de aliança com o povo de Deus, o elemento da fidelidade. E se existe alguém na Bíblia, no Antigo Testamento, que teve fidelidade com Deus e naquilo que Deus queria para com ele, e diante de todas as circunstâncias e provações que ele passou, esse alguém foi José. E aí então eu olho para a história de José. José, filho de Jacó, agora é Israel, ele teve o seu nome mudado, filho de Raquel, neto de Isaac, bisneto de Abraão. Eu consigo olhar para a história de José e ver nele uma condição de que as coisas não podiam dar errado. Tudo conspirava para dar certo na vida de José. Tudo conspirava para que as coisas acontecessem facilmente. Ele recebe um sonho com 17 anos de idade. E eu não consigo, quando eu olho para o histórico de José, imaginar que as coisas poderiam dar errado. Não que tenha dado errado, mas você vai entender o que eu quero dizer. Quando eu olho para essa situação e as condições humanas que indicavam, que direcionavam a vida de José, eu consigo perceber que as coisas iam dar certo para ele muito rápido. Ele era aquele menino em potencial, aquele menino que fazia parte dos patriarcas, da linhagem, do povo escolhido por Deus para formar uma nação para si. E agora Deus dá um sonho para esse menino. E eu fico imaginando o coração de José. Eu fico imaginando ele recebendo aquilo e ele compartilhando com os seus irmãos, com o seu pai, com a sua mãe. E ele dizendo: gente, olha o que Deus vai fazer na minha vida. Olha o que Deus vai fazer na nossa casa, na nossa história. Olha o que Deus vai fazer. Mas as pessoas não conseguiam enxergar dessa forma. Porque nem sempre as pessoas enxergam aquilo que Deus colocou no teu coração da forma que Deus colocou no teu coração. Nem sempre as pessoas vão olhar para você e de fato imaginar que aquilo que Deus projetou na tua vida é possível, porque elas olham a limitação que você tem. Mas Deus, ele olha o coração. Deus, ele olha a disposição. Deus, ele olha a fé, a fidelidade, a confiança, a disposição de servir que existe no coração. Abrindo um parênteses aqui, nós somos levados à história de Davi. Quando se olhava para Davi, desprezado dentro da tua casa, comia à parte, tinha que esperar que todos comessem para que ele comesse depois. Era o levador de queijo.
Eu fico imaginando eu levando queijo, sentindo... Eu, por exemplo, não podia ser entregador de pizza, gente. Eu ia ter um sério problema em entregar pizza. Imagine o cheiro daquela mussarela derretendo, aquela calabresa estralando em cima dela assim. Irmão, e Davi ia nessa vida. O queijo subindo, o cheiro, e ele não podia comer. E aí então Samuel aparece na casa de seu pai, e ele fala, hoje Deus vai levantar um rei neste lugar. E aí, seu pai, com certeza é o mais velho. E manda chamar o mais velho, e chama o segundo, e chama o próximo, até que todos passam, e ele diz assim, acabou. Porque não é nenhum deles. Tem umzinho lá no campo, que está pastoreando as ovelhas, então manda chamar. Lembra que Davi não sentava à mesa com eles? E ele vira para Jessé e fala assim, nós não nos assentaremos enquanto ele não chegar. Porque Deus, ele não olha aquilo que nós olhamos. Deus, ele não enxerga da forma que nós enxergamos. Deus vai lá no profundo, ele vai lá no íntimo, ele vai lá no coração. E ele sabe a disposição que há dentro de você para fazer aquilo que ele confiou às suas mãos. E aí nós voltamos para José. Temos muitos sonhos e projetos. E aqui eu resumi um pouco do que José estava vivendo. Talvez, como José, tudo estava caminhando para dar certo na tua vida. Eu me lembro de algumas pessoas em 2019 falando assim, eu não vejo a hora de chegar 2020. E agora eu ouço algumas pessoas falando, não dá para voltar para 2019? Aí tem até um meme, né, que fala assim, tava bom, aí ficou ruim, agora parece que piorou. E aí a gente está vivendo dessa forma. Parece que piorou, parece que está tudo bagunçado, parece que está tudo confuso. Nada podia dar errado na tua vida, mas deu. Como deu na vida de José, aparentemente. Eu consigo enxergar nesse contexto da vida de José, a família em crise. Injustiças acontecendo. Talvez como José, você falou um pouquinho demais do que você deveria falar. Pessoas não acreditam em você e naquilo que você quer fazer para a tua vida. E aquilo que Deus te confiou. Talvez você está aqui nessa noite que você foi traído. Isso são alguns dos pontos que eu consigo enxergar na vida de José. Isso são algumas situações na qual José está enfrentando. Por isso, nessa noite, essa mensagem é uma mensagem de fé e de encorajamento para a minha vida e para a tua vida. Talvez a carga esteja pesada demais para você suportar. Talvez você esteja rastejando a ponto de não conseguir, e você entrou aqui nessa noite, você que está me assistindo, a ponto de largar tudo. E eu me lembro do pastor aqui domingo dizendo, se alguém procurar ele pensando em abandonar o ministério, a primeira coisa que ele vai falar é, não largue o teu ministério. Talvez você está me ouvindo aqui e você pensa em parar tudo, largar teu casamento, largar tua família, largar teus filhos, largar teu ministério. Porque está difícil demais, pastor. Você não sabe a dor que eu estou enfrentando, a situação. E às vezes em meio às tribulações e às incertezas, a gente pensa que Deus não está com a gente. Quantos aqui conhecem a história de José? Quando eu olho para a história de José, e tudo que Deus fez na vida dele, eu não posso desistir. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu converso com algum jovem, quando eu ministro para jovem, que existe uma promessa de Deus para as nossas vidas. Você crê nisso? E a promessa de Deus vai fazer com que Ele seja glorificado, amém? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Você não está aqui a passeio, você não está aqui por erro do destino, você está aqui porque Deus quer te usar. Deus vai trabalhar na tua vida e através da tua vida para manifestação da glória dEle. E eu costumo dizer para jovem, e eu quero dizer para você nessa noite, que se Deus ele entregasse para a gente o roteiro de tudo que a gente teria que viver para alcançar aquilo que Ele prometeu, é muito provável que nós largaríamos mão. Nós íamos pegar o roteiro e falar, Senhor, muito obrigado, louvado seja o Senhor, por confiar tudo isso a mim, mas eu vou deixar com o Senhor, porque eu não vou dar conta.
É por isso que ele não conta nada antes. Ele não dá o que a gente chama hoje de spoiler. Ele não fala nada antes. Mas ele diz que estaria comigo e com você todos os dias até a consumação do século. Ou seja, nos dias bons, nos dias difíceis, nos dias felizes, nos dias tristes, no dia em que você tivesse dinheiro, no dia que te faltasse algo, no dia com saúde, no dia que te faltasse ela. Mas ele estaria com você. E ele está aqui nessa noite. Como ele estava com José. Porque ele não é homem para mentir, ele não é filho do homem para se arrepender. Se ele fez uma promessa para você, ele é fiel e justo para cumprir. Mas eu e você temos que estar disponíveis durante o processo de Deus. E aqui eu aprendo algumas coisas no texto, nesse contexto do livro de Gênesis com a vida de José. E a primeira coisa que eu aprendo está no versículo de número 12 ao versículo de número 36. Eu não vou ler pela extensão dele, mas eu quero convidar você a ler na tua casa. E aqui então, José, ele vai ter a sua primeira adversidade. José, ele vai ter com os seus irmãos, ele vai levar alimento aos teus irmãos, aqui de 12 a 36, e os teus irmãos estão preparando para ele uma emboscada. José então é lançado numa cisterna pelos próprios irmãos. Não satisfeito com isso, seus irmãos decidem vendê-lo aos ismaelitas que estavam passando como escravo. E se não bastassem, rasgam a sua túnica, mancham ali de sangue e apresentam diante de Jacó de Israel e dizem: José morreu. E a primeira coisa que eu aprendo com tudo isso, porque você vai ler na tua casa de 12, 37, Gênesis 37, do 12 ao 36, e você vai perceber que em nenhum momento José murmurou. Então a primeira coisa que eu aprendo: não murmure, continue acreditando. Independente das circunstâncias, não murmure. Não procure entender os planos de Deus, somente cumpra os planos de Deus. Não queira colocar Deus na parede e falar: Senhor, por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que enfrentar determinada situação? Ele diz assim que quando houver sobre você uma carga acima do que você pode carregar, você pode se achegar até Ele. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando nós olhamos para essa história, nós conseguimos vislumbrar que o mal intencional, ele se torna um bem eventual nas mãos de Deus. Independente do que fizeram, independente do que está acontecendo, independente do que você está passando, o mal intencional se torna bem eventual, porque Deus ele une todas as coisas, Ele trabalha em todo tempo, Ele faz de todas as coisas artifícios, para que Ele possa abençoar a tua vida, para que Ele possa usar a tua vida, para que Ele possa ser glorificado através da tua vida. Então não tente questionar Deus ou murmurar. Ai, por quê? Por quê? Por quê? Eu me lembro da história de Jó. Jó começou com alguns porquês. Jó capítulo 40, Deus vira para ele e fala: Jó, agora é minha vez de falar. Senta aí. E eu começo te perguntando: aonde você estava quando eu fiz tudo isso? Podia parar ali, mas Deus continua. Porque Ele sabe os pensamentos que Ele tem ao teu respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar um fim e uma esperança. Em outras versões, para vos dar o fim no qual deseja. Esse é o meu Deus. Esse é o teu Deus. Eu fico pensando que se José quisesse agir do seu jeito, na força do teu braço, provavelmente as coisas não teriam dado certo. Por isso nessa noite aprenda: não murmure em meio a situações, apenas acredite que Deus está trabalhando para aqueles que nele confiam. E se você confia, Ele está trabalhando ao teu favor, a favor da tua casa e a favor dos teus sonhos, dos teus projetos e daquilo que Ele confiou a você. Não murmure. Continue sonhando, continue acreditando. José não deixou de acreditar. José não deixou de crer.
Eu costumo dizer que o vale, ele não é todo o caminho. Ele é apenas um pedaço dele. Chega uma hora que o vale acaba, chega uma hora que o deserto passa, chega uma hora que as adversidades vão embora, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Existe uma esperança para você. A Bíblia diz que mesmo que a árvore seja cortada, há esperança, porque a tua raiz está nele. Segunda coisa que eu aprendo, capítulo 39, verso de número 1. A Bíblia diz então, que passado esse tempo, que José foi vendido aos ismaelitas. Ele foi levado como escravo por este povo. Interessante que o povo parte daquilo que seu tataravô, Abraão, havia feito na força do teu braço. Agora existe um povo descendente de Ismael, os ismaelitas, que levam José, descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó. E ele está escravo na mão deste povo que o entrega na casa de Potifar. E aí no versículo 39, capítulo 39, verso 1, diz: José foi levado para o Egito. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Versículo 4, assim José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha. Tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. Segunda coisa que eu aprendo: esteja disponível para Deus. Enquanto o sonho não se realiza, enquanto a promessa não se cumpre, enquanto as coisas não estão dando certo do jeito que você imaginava, porque eu fico pensando, José, ele não imaginava essa situação. Ele imaginou o sol e a lua e 11 estrelas se dobrando. Ele imaginou os feixes se inclinando diante do seu feixe. O que ele quer dizer com isso? O que nós aprendemos com isso? Que ele imaginou que de repente ele ia acordar governador, rei, soberano, e as pessoas iriam servi-lo. É possível, mas eu acredito que em nenhum momento José pensou que passaria por essa situação. Mas o que eu aprendo com José é que independente da circunstância, independente do lugar que ele está, independente do que ele está passando, o coração dele está disponível para aquilo que Deus quer fazer. Aqui diz que o Senhor estava com José, mas ele não estava no seu propósito, ele não estava no cumprimento do seu sonho, ele não tinha recebido ainda aquilo que ele havia sonhado, mas ele continuava crendo que Deus estava no controle de todas as coisas. E ele sabia que Deus não havia perdido o controle de todas as coisas. Então esteja disponível para Deus, independente da situação que você está passando. Não se feche em meio às crises, não se feche em meio às lutas, não se feche em meio aos obstáculos, às adversidades. Se abra para Deus, porque no meio das circunstâncias adversas, Deus quer usar a tua vida, e enquanto Ele usa a tua vida, Ele cuida da tua vida. Enquanto Ele usa a tua vida, Ele cuida da tua casa. Enquanto Ele usa a tua vida, Ele cuida da sua saúde, do teu ministério, da sua família, Ele cuida. Então esteja disponível. Mas o problema é que às vezes nós nos fechamos. Nós viramos para nós mesmos e colocamos limites. Falando, como que eu vou ser usado? Olha para a minha situação. Estou falando de situações adversas aqui, tá? Estou falando de lutas, estou falando de problemas. E aí você olha para
para aquilo que você está falando, passando, e fala: mas como que Deus vai me usar? Como que Deus vai abençoar alguém através da minha vida? Porque não se trata de você, se trata dele. Apenas esteja disponível. Não se preocupe só com você, se preocupe com o reino. Porque quando o reino é prioridade, as demais coisas são acrescentadas. E ele vai cuidando de tudo. Ele está cuidando de José. E é interessante que José tinha disposição de servir. José aqui agora ele era serviçal na casa de Potifar. Imagina um jovem, irmãos. Imagina o nosso contexto, a nossa geração. Você falar para ele que ele vai ser presidente da república, ele fica todo tonto. Mas você vira para ele e fala para ele: mas primeiro, você não dá uma limpada na igreja aqui? Hã? Você não sabe que Deus me chamou para ser presidente. Deus me chamou para ser apóstolo. Eu não vou limpar a igreja. Deus me chamou para ser bispo arcanjo da quarta pessoa da Trindade. Você não está entendendo, pastor? Eu não vou limpar nada. Porque existe um propósito de Deus muito maior na minha vida. Como existia para José, mas em nenhum momento José deixou de ser útil e servir aonde Deus estava colocando ele. Sabe por quê? Porque ele sabia que quando ele servia, não só ele, mas todos quantos estavam próximo deles, era abençoado pela presença de Deus que estava na vida dele. Deus ele pode nos colocar lá em cima, mas ele primeiro vai trabalhar aqui embaixo. Deus ele pode nos honrar aqui em cima, mas primeiro a gente vai ter que honrar ele lá embaixo. E aí então José servia de todo o teu coração, e a presença de Deus era com ele e com a casa de Potifar. Aonde você vai, meu irmão, você leva a presença de Deus. E não é só você que é abençoado, pessoas que estão próximas a você vão sentir essa presença de Deus que existe na tua vida e que existe dentro de você para abençoar o lugar onde você está. Esteja disponível. Terceira coisa, versículo 7 continua então: assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar colocou os olhos em José e disse: venha deitar-se comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada que existe nessa casa. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Versículo 20 diz então: o dono de José o tomou e lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou aprisionado. Terceira coisa que eu aprendo: permaneça fiel. Permaneça fiel. Permaneça fiel independente da circunstância. Tem como abaixar um pouquinho só para o meu retorno? Obrigado. Desculpa. Permaneça fiel. Permaneça fiel independente da circunstância, que a Bíblia diz que então a mulher de Potifar colocou os olhos em José. Moço bonito, a Bíblia mesmo diz aqui no versículo anterior que ele tinha boa afeição. E ela convida ele para deitar-se com ela. E é interessante que ele vira para ela e fala assim: Potifar me colocou como responsável de tudo. Ele não me vedou nada a não ser a senhora. Como eu cometeria tamanho pecado, tamanha maldade contra Deus? Porque ele sabia que ali ele não estaria enganando só Potifar. Potifar poderia nunca saber do que ele tinha feito, se ele viesse a fazer. Mas ele sabia que Deus estava em todo lugar.
e que Deus estava cuidando dele e trabalhando na vida dele e através da vida dele. Ele sabia que se deitar com aquela mulher, que interromper o processo do milagre, o processo da bênção, cometendo algum pecado, iria interferir naquilo que Deus tinha para a vida dele. Então ele prefere ficar fiel, ele prefere permanecer fiel. E aí então a Bíblia diz que essa mulher foi e caluniou José, disse para o seu marido, para Potifar, porque na hora que José foge, ele deixa parte da sua vestimenta, e ela pega essa vestimenta e ela inverte a história, e ela diz para o seu marido: marido, Potifar, esse homem que você tanto confiou as coisas aí, ele tentou deitar, tentou me agarrar, tentou dormir comigo. Olha aqui a prova, está aqui a roupa dele. E aí no versículo 20 diz que o dono dele, que Potifar, aprisiona, lança José na prisão. Mas isso não impediu José de permanecer fiel. Existem momentos da tua vida, meu irmão, que você vai passar por mentiras, por calúnias, por enganos, por traições, por toda sorte de adversidade. Mas eu quero dizer para você que se você permanecer fiel, você verá a mão de Deus agindo na tua vida. Você verá a mão de Deus operando na tua vida. Você verá a glória de Deus sendo manifestada na tua vida. Mas não abra mão. Ah, ninguém está vendo. Ninguém vai ficar sabendo. E aí Davi escreve um salmo e diz assim: se eu subir ao mais profundo, se eu subir ao mais alto céu, ali ele vai estar. Se eu descer no mais profundo abismo, ali também o Senhor estará. Davi estava dizendo que ele não podia fugir da presença de Deus. Pode ninguém saber, sua esposa não saber, seu marido não saber, o pastor não saber, as pessoas não saber, mas aquele que cuida da tua vida, aquele que tem o teu futuro preparado, aquele que fez a promessa, ele sabe todas as coisas ao meu e ao seu respeito. Então, eu convido você a permanecer fiel. Não desista. Continue acreditando. Acredite, não desista. Esse é o tema de hoje. Mas para isso você vai precisar permanecer fiel. Para isso você vai precisar continuar fortalecido no Senhor, independente das lutas, independente das adversidades. Eu me lembro de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se curvaram diante da proposta de Nabucodonosor. Sabe por quê, meu irmão? Porque não é qualquer proposta que vai fazer você se curvar. Sadraque, Mesaque e Abednego disse assim: quanto a se curvar diante do Senhor, ó rei Nabucodonosor, isso nós não vamos fazer. Porque só existe um que merece que eu me curve diante dele. Não existe proposta que seja maior do que o plano de Deus para a tua vida. É que às vezes a gente se contenta com o bom, mas Deus está preparando o ótimo para a minha vida e para a tua vida. Às vezes a gente acha que isso aqui é suficiente, mas Deus está preparando aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem chegou na terra do teu coração. E sabe, meu irmão, existe uma promessa maior do que essa talvez que está queimando no teu coração. E essa existe fidelidade, precisa de fidelidade e permanência nessa fidelidade que se chama reino de Deus. A salvação que foi comprada por um alto preço na minha vida e na tua vida. Sangue derramado naquela cruz. Não existe promessa maior do que essa. Mas só entrará lá aqueles que forem fiéis até o fim. Então não abra mão da tua vida, dos teus sonhos, dos teus projetos, por uma proposta qualquer. Mas principalmente não abra mão do plano da salvação de Deus para a tua vida, por uma proposta que aparentemente é boa, mas não é o ótimo de Deus para a tua vida. Amém? E a quarta coisa que eu aprendo, no capítulo 40, no capítulo subsequente. Aqui então, na verdade, José ele vai para a prisão. E novamente José ele está disponível para Deus a ser usado. E a Bíblia diz que o copeiro e o padeiro tiveram sonhos, porque ele estava à disposição, amém? Ele estava ali para ser usado independente da circunstância. E não era qualquer prisão, meus irmãos. Se nós formos estudar naquela prisão, era lançado ali as fezes de parte do reino. Enfim, não era um lugar de luxo. Não era um lugar maravilhoso.
Era um lugar ruim de se estar. Era um lugar difícil de se estar. Mas o coração de José estava na promessa. O coração de José estava naquilo que Deus tinha prometido. Se isso está acontecendo, faz parte do processo. Se isso está acontecendo, faz parte do percurso. Mas eu vou ver aquilo que Deus tem para a minha vida. E aí então ele está disponível. E a Bíblia diz que esses homens, o copeiro e o padeiro, tiveram um sonho. E José, disponível para Deus, revela o sonho dele. E aí, no sonho, aqui José, capítulo 40, verso 20, diz que no terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos, e no meio deles reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ou seja, aqui aconteceu o sonho, a revelação do sonho de José. Versículo 21, reintegrou então o copeiro-chefe ao seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não lembrou-se de José, porém esqueceu-se dele. O que acontece aqui? Quando José fala para o copeiro, fala assim, você vai ser restaurado ao teu cargo. Você vai voltar a colocar o copo na mão de Faraó. E quando você estiver lá, lembra de mim. Quando você estiver diante de Faraó, fala de mim. Quando você estiver diante de Faraó, fala para ele o que eu faço. Que Deus é comigo. Versículo 23. O copeiro não se lembrou de José. Quarta coisa que eu aprendo. Confie nos de repente de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque às vezes a gente coloca tanto a nossa confiança em pessoas. Mas o advogado falou. Mas o dono da empresa falou. Mas agora o jornal está falando. A minha confiança e a tua confiança está naquele que tem a sustentação de todas as coisas na palma de tuas mãos. A terra é o estrado dos seus pés. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é o eu sou, e quando ele opera, nada nem ninguém pode impedir. Talvez nessa noite você está acreditando que alguém vai se lembrar de você, ou talvez você está decepcionado porque se esqueceram de você. Mas eu quero trazer a sua memória, meu irmão. Aquele que ama a minha e a sua vida, ele tem a palma das suas mãos o meu nome, o teu nome escrito. E ele não se esqueceu da minha e da tua vida. Ele não se esqueceu. Confie nos de repente de Deus. Porque de repente Deus faz. De repente Deus opera. De repente tudo isso passa, o cenário muda. O milagre de Deus acontece porque é Deus que está no controle. Capítulo 41, verso número 1. Diz que passado 2 anos. Quantos anos, meu irmão? 2 anos. 2 anos que o copeiro subiu e esqueceu dele. Aí Faraó teve um sonho, aleluia. E eis que estava de pé o Faraó junto a um rio Nilo. E do rio subia 7 vacas boas, de boa aparência e gordas, e pastavam no meio dos juncos. Após elas subiam do rio outras 7 vacas de aparência feia e magra, e passava junto às primeiras margens do rio. Aí então, versículo de número 8, de manhã, ao despertar muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, contou o seu sonho. Aqui eu resumi o sonho para você, mas ninguém podia dar a interpretação. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: hoje me lembro das minhas ofensas. Quando o Faraó ficou irado com os seus servos e me pôs na prisão, na cadeia do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um um sonho e o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo e comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos deu a interpretação, a cada um segundo o seu sonho. E tal como interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro enforcado. Versículo 14. Então Faraó mandou chamar José. Então Faraó mandou chamar José. Porque existe uma ordem no céu. E quando essa ordem desce, não existe governo, não existe principado, não existe potestade, não existe domínio que seja superior à ordem que vem do alto.
Passaram 2 anos. Faraó tem um sonho. Mas o que me intriga nessa história é que se José não estivesse disponível para interpretar lá, ele não seria lembrado aqui. Se José não tivesse sido usado lá, ele não estaria sendo lembrado aqui. Perceba que todas as coisas cooperam. Mas nós precisamos estar disponíveis. Nós precisamos confiar nos de repente de Deus. E de repente Faraó manda chamar. De repente Faraó manda vir da masmorra, limpa José, faz a barba de José, penteia o cabelo de José, dá um banho em José, porque José hoje estará diante daquele que vai ser um canal para o cumprimento do sonho e da promessa de Deus na vida dele. Aleluia. E aí eu encerro com a 5ª e última coisa. José então ele é colocado diante de Faraó. Ele interpreta que 7 vacas de boa aparência seriam 7 anos de abundância, de coisas boas no Egito. Aí ele interpreta que as 7 vacas magras, de má aparência, seriam 7 anos de adversidade, de fome, de dificuldade para o Egito. E ele diz para Faraó: é interessante que você coloque alguém para administrar o Egito nesses 7 anos, para que não falte nos 7 anos subsequentes. E não só não falte, mas o Egito tenha poder de alimentar as regiões circunvizinhas. E aí Faraó coloca quem? José. Lembra do sonho? Lembra dos 17 anos? Sabe quantos anos José tem agora? 30. Quantos anos passaram? 13. E aí a gente quer a nossa promessa para amanhã. E aí a gente quer as nossas coisas para ontem. E aí a gente quer colocar Deus na parede e falar: Senhor, o Senhor não se lembra? E se tem alguém que não esquece, é Ele. Talvez você está aqui nessa noite, você já se esqueceu dos seus sonhos, você já se esqueceu do seu chamado, você já se esqueceu dos seus dons, você já se esqueceu dos seus projetos, você se esqueceu de tantas coisas, mas Ele me trouxe aqui nessa noite, Ele te trouxe aqui nessa noite, Ele te proporcionou estar aqui nessa noite, porque Ele quer te fazer lembrar que existe um plano dEle para a tua vida, na qual Ele será glorificado ao final de todas as coisas. Pode passar um dia, um mês, 13 anos, mas a palavra de Deus vai se cumprir. Ela não volta vazia sem antes cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada na minha e na tua vida. Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: pode passar o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar. E a 5ª e última coisa que eu aprendo, que José então, ele governa o Egito, ele é colocado como principal, ele começa então a exercer aquilo que Deus havia prometido para ele. E aí no versículo 46, só para ficar registrado, acho que é o 46 mesmo, deixa eu ver aqui, é esse mesmo. Versículo 46 do capítulo 41. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Aleluia. A 5ª coisa que eu aprendo: não se esqueça de Deus quando vier a sua vitória. Não esqueça de Deus quando vier a tua vitória. Gênesis, aqui eu encerro, capítulo 45, verso de número 4, diz: e José então diante dos seus irmãos disse: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Porém agora não fiquem tristes e nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Versículo de número 8. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a casa, e governador em toda a terra do Egito. Então voltem depressa para junto de meu pai, e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor de toda a terra do Egito. Venham para junto de mim, e não demorem. Perceba a 5ª e última coisa, que aqui José não murmura.
De novo. José, ele não fala, mas podia ter acontecido lá quando eu tinha 17 anos. Na pior das hipóteses, quando eu tinha 20, agora eu já estou com 30. Não que, pelo amor de Deus, gente, 30 é novo, eu tenho 31, então... Minha esposa faz 32 semana que vem, se ela ouvir isso, que 30 já está velho, treco assim. 30 está novo. Mas José podia estar aqui falando, mas eu recebi a promessa com 17. Porque às vezes a gente fica remoendo, não fica? Mas lá atrás, se tivesse acontecido dessa forma, mas não aconteceu, meu irmão. Para de viver do que foi. Para de se preocupar com o que vem. Porque você não aproveita o hoje. E no hoje, José vira para os seus irmãos e fala: irmãos, não foram vocês que me venderam. Não foram vocês que me traíram. Ele podia humilhar, não podia? Podia jogar os irmãos lá para baixo, não podia? Ele podia fazer como muitas vezes nós queremos fazer lá no Facebook. Ele podia falar, falei que a gente ia se cruzar e vocês iam se prostrar. Vocês não quiseram me ouvir, mas não. Ele glorifica a Deus, ele diz assim: eu só estou aqui porque Deus preservou todas essas coisas. Sabe o que vocês fizeram me vendendo para cá? Vocês foram partes do propósito de Deus. Vocês foram parte do plano de Deus. Vocês foram somente instrumentos que Deus usou para me colocar onde eu devia estar. Porque quem cuida de mim é Deus. Quem sabe todas as coisas é Deus. Então a Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo louvor. Agora vai e chama meu pai e diz para ele que José vive e ele governa toda a terra do Egito. O projeto de Deus, o sonho de Deus está realizado na minha vida. Aleluia! Mas não esqueça, querido, porque a vitória vai chegar. Mas quando ela chegar, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Independente do teu estudo, independente da tua capacidade, independente da tua sabedoria, que tudo isso faz parte. Independente de quem te traiu, de quem te ajudou, independente. Ele está no controle, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor. Aleluia! Você crê nisso? Você crê nisso? Se coloque de pé nessa noite. Eu quero orar para a gente finalizar essa mensagem. Mesmo em meio a toda essa bagunça, meu irmão, que aparentemente nós estamos vivendo, Deus está trabalhando em meu e em seu favor. Espera nele. Não desista, não pare. Não desanime. Esse vento vai passar. Mas muitas vezes esse vento é Deus soprando para colocar as coisas no lugar, na minha e na tua vida. Porque Ele sabe todas as coisas. Você crê nisso? Aleluia. Se você recebe essa palavra, feche os seus olhos. Eu quero orar pela tua vida. Pai, nós te agradecemos nessa noite. Pela tua palavra. Pelo poder que emana dela, Deus. Que nos renova, que nos vivifica. Porque ela cai na boa terra do nosso coração nessa noite, ó Deus, para dar frutos a 30, a 60, a 100 por um. Pessoas que nessa noite estão conectadas conosco, estão aqui no templo, ó Pai. Talvez desacreditadas, desesperançosas, ó Pai, desistindo de algo. Eu quero, Pai Santo, nessa noite ministrar, em nome de Jesus, que o Senhor venha renovar a esperança, que o Senhor venha trazer a restauração dos sonhos, que esse meu irmão, que essa irmã volte a acreditar, mas que em nome de Jesus, esse casamento, esse ministério, esse chamado, esse projeto, esse sonho, venha ser vivificado no coração do meu irmão, da minha irmã, que eles não venham, Pai, olhar para si circunstância, mas que eles não olhem com os olhos naturais, que eles olhem com os olhos sobrenaturais, com os olhos da fé, acreditando que existe um processo, que existe um tempo determinado para todas as coisas, e que o milagre do Senhor vai chegar, que o tempo do Senhor vai chegar, que a bênção do Senhor vai chegar. Mas enquanto isso não acontece, nos ajuda, nos fortalece, nos sustenta,
nos dias em que nós estamos, ó Deus, aprisionados, nos dias em que nós estamos, ó Deus, escravizados, nos dias em que nós estamos, ó Deus, humilhados, nos dias em que nós estamos, ó Deus, aparentemente longe do propósito do Senhor, mas nós sabemos que se nós estivermos debaixo do centro da tua vontade, todas as coisas cooperando para a glória e para louvor do teu santo e maravilhoso nome. Por isso entregamos tudo a ti, Pai. Continua a falar conosco, continua a nos encher e a nos fortalecer por intermédio da tua palavra e do teu Espírito Santo. Em o nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. E se você crê e recebe, aplauda ele bem forte e glorifica em nome de Jesus. Aleluia. Eu encerro com uma frase dizendo assim para você: só pode ser aprovado quem passa pela prova. Que eu e você possamos ser aprovados na prova que nós estamos passando, porque nós temos um que está conosco todos os dias, e ele se chama Espírito Santo, e ele nos dará o consolo necessário para que nós sejamos mais que vencedores em todas as coisas. Amém? Aleluia. Pastor Zé Roberto, além? Glória a Deus. Vamos embora para casa então. Que o Senhor continue ministrando ao teu coração, que essa palavra tenha fortalecido a tua fé e possa te levar avivado para a tua casa, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, te louvamos por este culto, te agradecemos pelos louvores que pudemos entoar, pela presença do Senhor, ó Deus, no meio deles, pelas orações que pudemos, ó Deus, confessar e entregar a Ti, por aquele momento de libertação que pessoas foram livres, ó Deus, da mão de Satanás, e pela Tua palavra, ó Deus, que veio de encontro às nossas necessidades. Obrigado por cada detalhe deste culto que entregamos a Ti, porque é por Ti, é para Ti, Deus, e que o amor do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que as consolações do amado Espírito Santo de Deus, seja conosco, hoje e para todo sempre. E você que crê, diga bem forte amém, e vá debaixo da paz e da graça do Senhor Jesus. Deus abençoe você, até sexta-feira, sábado, domingo, fique na paz de Jesus.